E seja bem-vindo a mais um Pode Chegar, o seu podcast. Que é isso, gente? Ele esqueceu de mim, vocês estão vendo isso. Ué, não era com gente. você? Não, meu amor, a gente fala, seja bem-vindo, aí eu falo, seja bem-vinda. Ah, eu cortei você? Que ridículo. Só Foi porque mal, tá né? assim. Foi Gente, mal. gente, assim, eu tô sem palavras pra esse look, assim. Gostou? Isso, assim, tem todo um propósito, né, meu amor? A gente não vem pra... A gente veio pra fechar negócio. A gente não veio pra brincar, não. Não. Então vamos de novo, desculpa. Desculpa, produção. Eu fiz assim, eu me empolguei com a roupa. Ai, gente, que absurdo. Agora eu... Sejam bem-vindos. Agora você vai ficar com a minha parte. Sejam bem-vindos Bem-vindas e bem-vindes. ao Pode Chegar, o seu podcast. Ficou bom Pode assim? chegar. Pode chegar. Gente, mas o Pode Chegar hoje tá assim, né? Pá, pá, pá. Olha, se eu começar a falar pra vocês o currículo desta pessoa, Nossa. você já... Não, eu vou começar mais ou menos a Não, amiga, eu tô me entender. tremendo todinha aqui pra ver se eu vim com o look certo, porque já tem você na minha vida da moda, né? Oh, meu Deus. Né? Pra poder fazer. Presta falar. só atenção. Vou falar um pouquinho pra vocês. Designer e jornalista de moda. Ele tem formação em negócio e marketing de moda e dá palestra sobre isso. Trabalha com consultoria de imagem e visagismo, que eu acho incrível. Fashion branding, especialista em imagem de moda. Trabalha com semiótica aplicada ao design de moda e psicologia. Menino. Trabalha com moda e comportamento do consumidor. E ele tem um birô de estilos, que é uma consultoria e assessoria que atende várias pessoas, atende inclusive o corporativo, o que eu acho fantástico e um desafio muito grande. Bom, sem contar que ele é professor também, tá? Ele já foi coordenador no C-Ticket, enfim, é um currículo enorme que eu vou perguntar, na verdade, para ele, que eu acho melhor ele falar do que eu falar tudo aqui, né? Porque só deu para entender que é fraco, né? Currículo não é essa coisa que você tá achando. Ah, assim. calma aí, só para vocês entenderem. Para finalizar, ele é mestrando, gente, em Educação Profissional e Tecnologia. Pouco, né? Top. Com a gente, top. Fernando Demarque. Aê! Uau, hein? Fernando, maravilhoso, seja bem-vindo. Gente, Obrigado, quero agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês, de poder fazer esse bate-papo bem interessante. menino, mas me conta... Olha, eu não sei nem por onde começar, mas vamos lá. Como é que começou, então, o seu interesse pela moda? Começou bem na infância, a minha avó materna ela era estilista de noiva, não a conheci porque ela faleceu antes, né? Mas eu acho que a moda está muito linkada com a nossa história. Todo mundo que está na moda, quando a gente pergunta, tem alguma coisa linkada na história. Eu acho que a moda traz muito isso. E veio no meu sangue, então desde muito pequeno eu gostava de mexer com costura, com tecido. Não podia, porque a família era bem tradicional e dizia assim, não mexe com isso. Menino, não mexe é com legal isso. isso para menina, sei como é sim. isso. Aham. E aí, com o tempo, fui me apaixonando. Desde os 14 aos 15 anos, comecei a trabalhar com modelos de passarela. Né? E aí, comecei a fazer vários projetos nessa área. E depois que eu fui para a formação técnica. Uau! Então tem essa parte emocional, né, na verdade, que veio da sua família, que você... Olha que bacana. Sim. E é engraçado, muitas pessoas que trabalham com moda hoje têm uma família, alguém, uma avó costureira, alguém que fazia vestido, e aí foi pegando de olhar aquilo ali, porque a gente não tinha uma referência. Então tinha alguém que você começou a gostar disso daqui e começou a vir, essa coisa bem do afetivo mesmo. Eu acho muito legal. Você quer perguntar uma coisa? E você dá aula? Sim, Você hoje faz eu dou... cursos, dá cursos, né? Sim, ministro curso na área de consultoria de estilo e de imagem. Também dou aula de passarela na agência, né, dentro do workshop. Ai, adoro. Sou professor recém-contratado do IESB. Uau! Agora assumi algumas cadeiras da moda e uma cadeira na estética também. É bem rápido, tem visagismo, né? Tudo a ver Sim, com você. sim. Gente, assim, é multimídia da moda fashionista, Total. da moda clássica, da moda... Adoro, eu amei esse estilo. Não é? E não, me conta uma coisa. Agora a gente fala muito de consultoria de imagem. O que vem a ser essa consultoria? Quando que a pessoa precisa procurar um consultor? Quando a gente pensa em imagem, primeiro a gente precisa entender o sentido dessa palavra em si. Porque hoje ela foi bem banalizada. Quando a gente fala assim, a imagem, a gente vê muito aí, por exemplo, assim, o look do dia. Não é sobre isso. Né? Imagem é o gerenciamento de percepções e de intenção de comunicação. Então, vestir alguém não é só simplesmente colocar uma roupa sobre esse corpo, mas é respeitar a história desse corpo que está dentro dessa roupa. É, porque aí eu vejo muita gente falando dessa questão do personal. Não sei se vocês viram recentemente falando disso, o personal stylist. Porque às vezes o personal stylist, ele monta a gente vê essas famosas todas, quando elas querem mudar a imagem, contratam um personal stylist, que ele muda todo o figurino. Mas será que aquilo reflete a personalidade da pessoa? Porque são profissões hoje que são linkadas à imagem, mas não é estritamente a profissão de consultor da imagem. É, Né? tem uma diferença aí, né? Legal de falar sobre isso. Consultor de imagem é aquele que tem domínio sobre semiótica, psicologia, antropologia, que ele vai trabalhar o eu interno
interno através do eu externo e um objetivo de comunicação. O personal stylist, ele vai trabalhar justamente naquela questão pontual de um profissional para uma ocasião, para um momento. Então, trabalha mais com um artista que precisa trabalhar aquele momento num palco, por exemplo. Entendi. Agora, a imagem não, a imagem ela é permanente. Então, ela vai estar todos os dias ali gerenciando aquele processo. Então, é um consultor de imagem que ele cria... E quando a pessoa te procura, como que é esse primeiro contato? Ela precisa mudar a imagem, de repente precisa passar uma imagem diferente no trabalho. Geralmente, eu acho que tem essa história, né? Conseguir um cargo maior no trabalho e precisa mudar a imagem. Porque a gente, querendo ou não, a gente passa uma imagem. Não é uma imagem, queria dizer. A gente passa... Ih, a palavra sumiu, né? Na verdade, a a imagem. personalidade. Isso, né? mas a pessoa, quando ela olha pra gente já passa parece que um filme do que a gente é. Sim. Isso acontece inconsciente, é cognitivo em nós, essa primeira impressão. É milésimo de segundo, eu olhei para uma pessoa, já tem uma impressão sobre ela. Então, aprender a gerenciar esse processo é que está o... Impressão é a palavra, Felipe. Impressão, Fernando. Sim. Impressão. E justamente o que acontece hoje é que as pessoas não gerenciam esse processo. Principalmente agora que nós estamos numa era que é total imagética. Então, você abre o Instagram, você nem lê a legenda, você vai fazendo assim. É verdade. E tudo parece mais descartável também, né? Sim. E quando a gente pensa num estilo pessoal, o estilo tem a ver com essência, né? Que é o primeiro passo. Geralmente, quando a pessoa nos procura, ela já tem um questionamento interno, já parte dela esse olhar. Né? Sente que precisa mudar, não sabe o que e nem como. E ela vem nos procurar. Então, nesse primeiro momento, a gente senta e ouve, porque o ouvir também faz parte do processo. Né, as inquietações, as inseguranças, os objetivos. E aí sim, depois de pegar todas essas ferramentas, que nós vamos pensar no modo de vestir. Mas primeiro tem todo um trabalho interno com a pessoa em si. Sabe o que eu mais gosto de moda? Porque, num primeiro momento, as pessoas vão muito para futilidade, para banalidade. E você está mostrando para a gente o tanto de conteúdo que tem que ter, de que para chegar numa imagem tem que ter um estudo muito grande por trás. Não é uma coisa simplesmente frívola e banal. E até a moda, Walter, é interessante a gente falar sobre isso, porque as pessoas veem com a moda muito produto. E ela é efêmera, sim, quanto produto, porque ela tem que morrer para dar lugar às novas modas. E aí tem um ciclo, né? Primavera, verão, outono, inverno. Só que moda vai muito além de tudo isso, porque a palavra moda, ela resume uma ciência. Ela converge com a arte, converge com a semiótica, converge com outras tantas ferramentas que estão no nosso dia a dia. Um arqueólogo, quando acha um tecido, a primeira coisa que olha é a trama e urdume, porque através daquele tecido vai me dizer muito mais sobre aquele povo do que qualquer outra coisa. Porque eu acho que reflete um momento que a gente está vivendo, reflete alguma coisa histórica. Por exemplo, você fala assim, vou fazer uma novela de época, por exemplo. Você sabe que aquela vestimenta é das épocas, de determinada época. Agora, a gente estava vendo umas coisas que passam nos anos 90. Você tem que pensar no figurino dos anos 90, que, aliás, voltou em alta com tudo, nessa coisa do fast fashion, do fashionismo. Ele voltou com tudo. Mas é muito, acho que reflete aquele momento, a cultura, os desejos, os anseios daquele povo naquele momento. Eu sempre penso nisso também. Eu não sei se aconteceu com você, mas aconteceu comigo assim. Meus alunos de moda, quando eles começavam a ter umas aulas tipo semiótica, que é super difícil semiótica, é uma coisa muito complicada. Às vezes tinha uns livros que não tinham uma imagem. Nossa. E aí o aluno falava assim, mas tem que estudar tudo isso? Eu tenho que saber tudo isso para moda? Eu falava, tem. Você tem que saber muita coisa. Não é só fazer uma coleção, jogar no mercado e ver o que vai dar. Isso. Tem uma construção por trás. E é interessante quando a gente pensa em desfile de moda, por exemplo, o pessoal acha que só os fashionistas, revistas de moda que assistem desfile. Não. Antropólogos, sociólogos assistem. Porque a passarela, ela é uma vitrine viva do acontecimento contemporâneo da atualidade. Então, por isso que quando a gente vê as semanas de moda, as polêmicas, por que tem tanta polêmica em torno disso? Porque a passarela não cabe mais ser só um teatro ou uma obra de arte. Ela é um grito para a sociedade. E às vezes até manifesto. Sim. A moda, ela modifica tantas coisas, né? Eu gosto de exemplo, sempre quando tem alguma hora de protesto, eu lembro um clássico da Zuzu Angel, quando fez aquela coleção em Nova York, falando quando ela perdeu o filho, para falar da ditadura, enfim, fazer um protesto contra tudo que estava acontecendo no Brasil. E foi a roupa, ela não podia falar mais nada, sendo ameaçada, ela colocou a roupa. Eu acho isso incrível. Como a gente consegue passar uma imagem sem falar nada, só de vestir. E o seu cliente, como é que ele fica? Como é que você lida com isso? Porque tem um impasse do que ele gosta e, de repente, do que você sabe que é o ideal para a imagem que ele quer passar. Sim. Como resolve essa questão? Quando a gente trabalha a questão do cliente, a primeira coisa é a gente entender os gostos pessoais, como você mesmo disse, e depois a intenção. Nesse processo, a gente precisa trazer para ele as novidades, porque às vezes as pessoas não usam certas peças de roupa porque não têm conhecimento sobre. Né? O pessoal fala assim, eu não sei usar cor, é por isso que eu não gosto de cor.
Então não é eu não gostar, é eu não usar, não saber. É não saber Não usar, saber né? usar. Sim. Não saber. Isso acontece É a muito. forma correta de usar, não é, sim. Carol? Isso acontece muito. E eu escuto muito isso. Eu até comentei no nosso Aham. react que tem colegas, amigas no trabalho, na rua mesmo, que nem me conhecem, às vezes vê o look assim e fala: Nossa, ficou tão lindo em você. Nossa, tá usando uma boina. Tipo, você tá de listrado com o vermelho, um exemplo, né? Fala: Nossa, mas funcionou, né? Tipo. Por quê? Porque é a essência que você falou. Porque eu acredito no que eu estou vestindo, faz parte da minha personalidade, eu me sinto bem com isso. Então, isso é muito importante, né? Na verdade, é o mais importante. Aí eu falo, não, menina, tá na hora de você se libertar. Coloca aí uma boina no chapéu, vê o que é que combina com você, o que é que você se sente bem. Não fique com vergonha. Ah, mas é porque eu não gosto, porque não fica bem, porque nunca experimentou. É uma dificuldade muito grande das pessoas. De Elas tentar, não de ousar, né? experimentam. De ver se fica bom em você. Pelo menos testar. E não é só mulher, não. É todo mundo. Os homens também. Tipo, de colocar um terno mais colorido, uma coisa mais alegre, fazer uma mistura. Tentar, sabe? né? Ousar, porque eu acho que é legal isso. Você texturas, brincar né? Claro. com a vestimenta. Sim. A gente vê, por exemplo, a Carmen Miranda. Colocava abacaxi na cabeça. Gente, é maravilhosa. Né, mas sustentava aquele abacaxi na cabeça. E virou ícone por isso, Sim. porque devia ser causar um estranhamento total naquela época, né? Fala, quem é essa Gente, eu louca amo. com Eu sou tanta bem coisa na Carmen cabeça? Miranda. Não é? Ó, vamos fazer Carmen Miranda agora, hein, gente? Mas- Adoro. Que causa estranhamento Nossa, no primeiro momento. adoro. Não é? Sim, e depois legal a brincar passa de com admiração é um processo, a adesão do estilo. Aham. Primeiro é o estranhamento, nossa, o que é aquilo? Segundo, fica bem em você, não em mim. Depois, terceiro, eu quero. Tipo, pode funcionar em mim. Exatamente. Se funcionou nela, vou experimentar também, não Mas é? esse parece bem o ciclo que a gente vê das coisas na rua. As pessoas lançam uma moda, tudo causa um estranhamento. Claro, que tem um efeito manada de tudo, né? Que você Sim. vê todo É, mundo tem usando, coisa você que quer não usar. fica legal em você. Que é uma coisa que a gente que tá mais no meio não curte muito, que é o tá usando, né? Mas assim, as Isso. tendências elas vão meio que se dissipando. Pausando, né, Ariel? Se dissipando, primeiro causa estranhamento, depois fala, peraí, deixa eu tentar aqui. E aí, de repente, vê que aquilo pode funcionar muito bem. Hoje. E quando você sabe quem você é, você olha para a tendência e pega aquilo que vai te vestir melhor, que vai representar quem você é, e não aquilo que o outro está usando. Então, esse é o primeiro passo também de entender um pouco mais de quem é você. Né? O estilo nada mais é do que a pergunta, quem é você? Isso. Eu sou linho, assim, ó. Eu sou linho, a seda, o paetê, a purpurina, uma coisa Ela misturada. gosta de brincar com Sabe? Uma coisa E é Carmen interessante. Miranda. É bem Como é que aquela faz cena essa do Diabo brincadeira? Veste Prada, lembra? Não é? Aham. Quando leva ela pro closet e fala assim, ó, É. pega esse poncho. Ela fala assim, que estranho aqui, um monte de coisa. Aí ela Ele fala, vai. você precisa urgentemente de Chanel. Né? Quando ele fala Chanel ali, porque Tudo- Chanel é equilíbrio. Já Então, assim, é para. encontrar o equilíbrio no meio dos paetês, das sedas, da alfaiataria, do linho. Isso que é o grande segredo. Não, eu estava brincando antes, porque todo mundo. Acho que acontece com o Fernando, todo mundo vai encontrar com ele. A gente falei assim: a gente veio para caráter, para encontrar Será com que a gente você. tá vestido bem Será que a aqui? gente Ele está vai bem, gente, aprovar, para gente? isso? Acontece com você, as pessoas têm essa. Ficam com medo de falar: não vou te mostrar tal roupa. Tem. Acontece, e geralmente assim, a gente passa por algumas situações que está em grupo, a pessoa fala, analisa meu look. E não é assim que se faz. É porque para analisar um look, primeiro não é tipo olhar e passar uma análise. Tem toda uma questão psicológica por trás, entender a comunicação da pessoa. E às vezes a pessoa quer fazer isso para fazer um charme. E aí a pessoa não está preparada para ouvir. A gente tem que sair assim pela tangente. E não ser ofensivo É, também, sim. né? De falar, não, tá bom. Você precisa de um tempo pra conhecer, né? Tipo, você me conhecer mais, você fala, é louca mesmo, gente. Vai, coloca, meu amor. Vai, Vai vai que vai, Chanel. vai, que vai Quero funcionar. Chanel, Claro. quero mais Chanel. Sabe? E outra coisa curiosa, quando as pessoas veem desfile, principalmente agora que teve a semana de alta costura, a Victor Rolf, que vem os vestidos todos de cabeça para baixo, Nossa, porque eles estavam, na verdade, gente. brincando com a construção do vestido. E todo mundo fala assim: quem vai usar? A primeira pergunta: quem vai usar isso quando vê a moda conceitual? Como que você explica isso? A gente percebe o que acontece hoje. Nós somos educados na literatura e na matemática, mas nós desaprendemos a gerenciar o processo imagético. A semiótica foi tirada de nós. Então, quando você fala em desfile conceitual, as pessoas não conseguem entender o que está por trás daquilo, porque elas desaprenderam. Quando você olha uma pessoa na rua, por exemplo, tem a primeira impressão, mas você não tem a avaliação técnica e você desaprendeu, porque era algo que era intrínseco, é intrínseco em nós. Quando você olha para uma imagem, olha para uma obra de arte, aquilo fala contigo. Aham. Né? E é cognitivo. Só que as pessoas desaprenderam. Então, quando elas aprenderam, por exemplo, a entender o que é uma imagem conceitual, né? O que é um lifestyle, o que está por trás daquela referência. Então, simplesmente fala, eu não uso isso. Só que se todo mundo começar a usar, o que vai acontecer? A pessoa vai estar usando também. Vai pro tal do efeito manada ali, que você quer tá pertencente. Porque a hora tem essa coisa do pertencimento. Tem. Você quer usar para estar pertencendo a um determinado grupo, né? Gente, eu posso desabafar rapidinho? Pode desabafar. É igual aquela moda que surgiu da saia transparente, que aí a pessoa já usava usa Aham, o cropped. hot paint por baixo. É, gente, aí assim, meu Deus, os celebridades
chegando no evento, assim, tipo, nada a ver Com aquilo, né? Gente, não ficou legal, não precisava você ser o expert da moda pra saber aquilo, sabe? Eu fico pensando, será que ela tem amigos? Falta Né? adequação, né? A Será que palavra. porque falta Faltou amizade, adequar. não é só o personal stylist que você tá falando que tá ótimo, tá lindo, tá pagando, né, meu amor? Qualquer 1 milhão aí tá lindo. Pode ir transparente, meu amor, vai horrível mesmo. Mas Mas Não eu brinco, necessariamente Carol, tem isso, né? algumas amigas que é que nem vendedora de loja, que olha pra você, tá derrota e fala assim, nossa, tá lindo, amiga, tá lindo. Chamou outra vendedora, tá lindo mesmo. Tem o azul, o amarelo e o rosa. Isso, já quer colocar todos, né? De tão Porque lindo que tá. é o dinheiro, né? Sim. A venda. E não é isso, gente. Nós estamos falando de pessoas, normalmente celebridades, que estão em alta. Acho que foi até uma festa badalada aí o ano passado. Foi assim, acho que acabou a pandemia, Aham. que teve uma festa, não vamos citar nomes, mas assim, ela tava com um look muito igual, acho que uma das Kardashian, sabe? Aham. Tipo assim, gente, mas pelo amor de Deus, né? Tudo bem, E a né? imagem pública, que a gente trabalha como marca pessoal, ela precisa ser levada muito a sério. Porque é como se você Nossa. fizesse um rótulo de um produto, colocou na mídia, vou mudar o rótulo amanhã. Vou mudar o rótulo, por exemplo, de qualquer marca, que era vermelho, agora é rosa. Não vai Sim. ter uma adesão, e sabe Sim. disso. A Exatamente. mesma coisa acontece com a marca pessoal de uma pessoa. E aí é onde gera ruído, porque é líder de opinião. Sim. Né? Gera intenção. Exato, é uma construção, né? A construção de imagem, né? Tem a ver com a sua personalidade. Cara, é muito louco isso, porque tem tanta gente que virou consultor de moda, te juro, assim, que eu fico chocada, assim, no Instagram. Pois é, Do e dia essa pra noite, hora, a pessoa essa assim, é importante. eu sou consultora de moda. É, a pessoa fez um cursinho ali. De 3 horas. E é Isso. consultor de moda. Conta pra gente o que precisa pra ser consultor de moda. Primeira coisa, para ser consultor de moda, tem que estudar muito essa questão dos pilares da moda em si. Os elementos do design, a própria história do vestuário, que não começou agora no século XVII com a moda, que já vem desde a pré-história. Entender sobre cultura, sobre comportamento, compreender os efeitos da psicologia no modo de vestir e juntar tudo isso e traduzir isso no dia a dia. Então, a moda hoje, ela é muito fútil nesse sentido também, porque qualquer um se acha o doutor em moda, Pois porque é. vai lá no google.com, né? E ali vira aquela fonte e o que tá ali tá certo. E geralmente não é, porque é aquela questão, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, sempre a Ah, primeira essa frase é palavra, importante, hein? né, qual é a minha intenção? Sempre quando for se vestir, pensar, qual a minha intenção hoje? Com quem eu vou interagir hoje? Quem é meu público-alvo? Com quem eu vou falar? O que eu quero que as pessoas pensam sobre mim? E aí eu vou conseguir gerenciar esse processo. Porque qualquer adjetivo vira roupa. Ah, eu quero parecer alegre. Vira roupa. Sim. Reflete é muito, né? verdade. Que É impressionante. muito louco isso, gente. Mas assim, eu fico muito chocada com esses exemplos da internet, amigo. Tipo, uma pessoa assim, não é falando mal, mas é um fato. Tipo, eu virei consultora de moda. Aí faz aquele teste das cores. Que também ficou meio banalizado, né? Meio parece que foi o que é comprado num kit, assim, que você compra um tipo jogo banco imobiliário, aí você abre o kitzinho ali, aquele tipo de alquimista, o joguinho que tinha quando era criança. Isso, aí Parece que você compra um daquele, pronto, você Aí, virou tipo, você não consultor. fica bem. Não combinou com a sua pele o vermelho, você nunca mais vai poder usar o vermelho? E Aí aí? que tá a falta de E aí? informação. Aqui. Né? Porque a consultoria tá virando um novo coach. Né? Isso. Banalizou, ficou uma coisa assim, Exatamente. supérflua. Fica naquela questão, você não pode usar isso. Quem disse que você não pode? Pois é. Você pode usar o que você quiser, desde que você tenha conhecimento sobre o que está usando e a intenção de comunicação. Não é que você não vai usar o vermelho, porque existe a cor psicológica e a cor estética. O que é uma cor estética? É aquela cor que reflete a sua própria cor, a sua própria beleza em si. Então ela vai valorizar, tira a olheira, né, deixa o rosto mais coradinho. E a cor psicológica, que é a intenção da cor. Nem sempre a cor estética e a cor psicológica vão cruzar. Porque às vezes fica bem em mim um azul bebê. Só que azul bebê é suave, é calmo, é doce. E eu não quero comunicar doçura. Já tem uma voz mais doce. Né? Eu vou usar uma cor mais impactante. Então, entender a ferramenta em si é o primeiro passo. Só que não acontece isso. Não é, e aí né? fica naquilo, você não pode usar isso. Pois é, e aí as mulheres, as pessoas que não têm a informação mesmo, né? Não tem essa coisa do Esse estudo, discernimento o todo, amigo né? que Uhum. entende mais, tudo para poder falar. Sofre com isso, gente, que deixa de usar, deixa de ser feliz, deixa de se vestir melhor. Porque eu acredito Deixa de muito tentar nisso. uma Se coisa você nova, né? tá ajudando a pessoa a descobrir a sua essência, né? O É que nem você um prato falou. dourado. Vocês viram esse tempo agora no Instagram? Não, quem pode usar prata, quem pode usar dourado. Gente, Vi. pode usar o que você quiser. Mas qual a intenção?
Porque tem pessoas que têm pele quente que vai harmonizar logicamente com os tons de dourado. Pessoas que têm pele mais fria vai harmonizar com prata. Só que qual a intenção? Porque se eu tô no meu trabalho, se meu trabalho é formal e eu sou de pele quente, eu posso usar o dourado porque não vai chamar atenção. Porque a intenção ali qual é? O meu conhecimento e quem eu sou. Agora, se eu vou pra uma balada, eu não vou de dourado, eu vou usar prata. Porque eu aí quero causar. destaca. Eu quero chamar a atenção. Então, tudo é Impressionante intenção. esse estudo, né? Tudo é intenção. A gente tava outro dia Vou conversando. usar só prata agora. Tem que ver o seu tom de pele. Eu sou uma pessoa em todos os lugares, a louca. A gente tava brincando outro dia, eu e Carol, falando sobre uma coisa que você falou também. A gente tinha nas revistas dos anos 90 muito do certo e errado. Isso! Que é uma coisa que super caiu em desuso e foi muito criticado depois, hoje em dia, né? Porque não tem Eu mais essa gostava nuance. daquilo, gente, contigo. Lembra? Fazer o X. Pá, pá. Certo ou errado? Tinha até aqueles testes. O teste do que é certo e o que é errado. Isso. Por que isso, de repente, caiu em desuso e não é tão bacana? Porque hoje em dia a intenção ela vem muito à frente de tudo, qualquer outro objetivo em si. Roupa também é comunicação. Né? Nós aprendemos através da imagem. Tanto que a imagem é a linguagem mais antiga, ela é pré-histórica. Nós aprendemos a se comunicar verbalmente. O não verbal era muito forte. Né? A gente vê pelas próprias pinturas. Então, assim, quando entra na globalização, entra nesse boom da internet, onde a questão imagética fica mais forte, a imagem volta com tudo. Então, querendo ou não, o pessoal vai ter uma primeira impressão sobre você. Se eu vou comprar pão ali na esquina, já dizia Chanel, né? Vou comprar pão ali na esquina sem estar bem arrumada. Porque nesse percurso, no processo todo, quem você vai encontrar? não é? Que pode mudar a minha vida. É E a verdade. oportunidade, ela bate na nossa porta. Mas estou preparado para receber. Quando a gente menos espera, né? A gente, Vai na padaria o dia assim, que a gente tá mais acabada. mal arrumado, Não é a gente quando acontece encontra, isso? acontece. Eu fazia muito isso. Aí da Lina, minha mãe, né? Que foi uma pessoa sempre assim, minha referência. Minha primeira referência de moda, minha mãe, ela sempre se virou nos 30, assim, ela sempre se vestiu muito bem, né? E aí, quando ela. Um dia ela me viu assim na padaria, você tá de mendiga? Você Vai na colocar o padaria lixo lá assim? fora? Ou você vai assim mesmo? Ô, meu filho, você ainda tem essa roupa? Por que você não jogou essa roupa fora? Por que tá com isso, né? É, tipo assim, aí eu fiquei pensando, é mesmo, né? Aí a minha irmã, não, menina, troca essa roupa, imagina, na padaria você pode encontrar o amor da sua vida. Eu falei, amém, aleluia, glória a Deus. Vou mudar essa roupa agora. Vou. Mas engraçado, tem essa coisa da nossa vestimenta mesmo. Você me lembrou de uma história da minha mãe. Um dia, passei muitos anos atrás isso, eu passei por um momento triste, enfim, aconteceu uma coisa triste na minha vida. E eu tava saindo um dia de casa bem desarrumado. Mas assim, realmente eu não tinha nem pensado como eu tava esculhambado aquele dia, né? E ela falou, você vai aonde? Né? Aí eu falei, eu vou sair. Ela falou assim, minha mãe foi uma pessoa que nunca reparou nisso, não. Falou assim, você vai assim? Aí eu falei, assim como? Assim como você tá? E eu fiquei aquilo me tocou tanto que eu falei, ué, como assim? Ela falou assim, você sempre se arruma pra sair, você vai sair assim. E ela falou, não vai não, você vai voltar a trocar de roupa. Foi a única vez que a mãe falou isso na vida. Me marcou tanto que eu fui na hora, eu falei, vou trocar de roupa. Aí eu entendi que eu tava mal e tava realmente passando aquilo com a mensagem, né, que eu queria passar com a roupa que eu tava. Que é o lance e não tinha me tocado. do interior, né? Sim, da não tem essência, como. de como você está, você não tem vontade de se arrumar. É interessante porque não tem como desvincular os dois universos, que é um só. Né? Antigamente tratava-se como universos paralelos, mas a gente percebe que é um só. Né? Então o meu interior vai afetar o meu exterior, sim. Como também o meu exterior afeta o interior. Então se eu tô ruim, estou mal, eu coloco, por exemplo, um vermelho, isso vai melhorar. Vai, menino. Por isso que eu tô com esse vermelhoso. Eu quero bem melhor. E você sabe que a Carol falou uma coisa que a gente queria conversar com você, que é a história do famoso vestido da vingança. É porque a Carol, recentemente, comprou um vestido que ela falou, esse é meu vestido da vingança. Isso. Então eu queria que você falasse um pouquinho como que representa uma roupa daquela naquele momento. Quando a gente pensa no modo de vestir, na sociologia trabalha com várias vertentes, né? Com autoaprimoramento psicológico, a utilidade, a função. E quando você pensa nesse vestido da vingança, é muito interessante, porque todos nós temos um vestido da vingança. Esse a gente tá falando aquele que a Lady Di usou, né? Que a Lady Di usou depois da separação, que ela não podia usar preto, né? Sim, e aí ela usou, depois separou. Depois da entrevista, né? A gente Polêmica. tem várias personalidades que já passaram por isso. E todo mundo tem seu vestido da vingança. Isso. Que é aquela roupa que vai te empoderar, que vai te dar força para você fazer aquilo que você talvez não teria se não tivesse aquela roupa. Sim. Né? Então todos nós temos no guarda-roupa aquela peça. A roupa da peça da vingança? É, todos Isso, nós. pra sua autoestima, fazer, meu amor, você tá viva, você tá Sim. bem, você é linda, você é maravilhosa. Não tinha pensado nisso. Será que eu tenho uma roupa da vingança? Eu acho. Olha pro seu closet, dá uma olhadinha. Você O meu deve tá ter. lá, ó. Sim. O meu vestido da vingança tá guardadinho, meu amor. Foi engraçado porque ela tava fazendo compra e ela mandou umas fotos, né, pra mim. E aí ela falou, isso aqui é um vestido da vingança. E me marcou. Eu falei, como assim vestido da vingança? E repara que o vestido da vingança ele tem algumas características peculiares, que só ele tem. Geralmente ele tem recortes, ou ele mostra a pele de uma cor intensa,
uma cor profunda, ou ele vai ter muita luz e muito brilho. Meu Deus, é isso mesmo! Gente, eu vou ter que mostrar com o vestido da vingança nesse podcast. É isso, o vestido da vingança tem tudo isso. Tô quase mostrando o vestido da vingança aqui pro Fernando. Deixa eu procurar o vestido da vingança. E quando aqui, vai você lá, vai falou essa coisa de conversando aí. mostrar, tem uma coisa engraçada. As pessoas também têm essa mania, né? De querer se vestir e acham também que você tem que ser consultor 0800 das pessoas, né? Sim. Que acham que eu trabalho é só... Isso me dá uma dica. O que eu mais ouço, me dá uma dica. O que você acha? O que você acha é uma coisa engraçada. Eu falo, gente, mas eu trabalho com isso. E Mas como é que porque lida com isso? Na moda tem isso, né, Walter? Tem. Sabe, na moda, na arquitetura, em algumas profissões mais que outras. Porque você não chega num médico e fala, me atende aqui, faz uma consulta no olho de garganta. E vou falar pra ele só, não, mas pra gente tem isso. Porque eles entendem que a moda é algo tão intrínseco, tão no dia a dia, de que simplesmente, vestir faz parte da naturalidade humana. Aham. Só que o vestir naturalmente também tem conhecimento. E esse conhecimento não foi adquirido no 0800. Sim, né? Olha o tanto que você estudou A gente para poder precisa. falar, né? Para ter esse embasamento para falar sobre isso. O vestido da vingança. E aí sempre eu falo assim, você quer minha opinião pessoal ou técnica? Né? Porque minha opinião pessoal, eu vou dizer pra você, tá bonito. Não tá legal. Tá mais ou menos. Aham. Agora, a minha opinião técnica, eu vou avaliar. Né? Quais são as linhas, sua intenção de comunicação? Qual é a cor, qual é a forma, qual é a textura? Tem estampa, não tem? A Aí pessoa vai pro começa conhecimento a técnico. murchar já, né? Sim, Vai descendo a pessoa, assim. E aí já... Mas agora dá vontade de falar assim, eu vou te passar o meu Pix, aí você faz o Pix, e aí eu passo a consultoria. Isso, querido. Porque não é, gente, é um trabalho. Sim. E difícil de fazer consultoria. Sim. Achou seu vestido? Tô procurando aqui, eu lembrei de perguntar pro Fernando também, o que ele acha desse formato, tipo, dos programas Esquadrão da Moda, assim? O que Primeiro, você acha? aqueles programas são realities. E como qualquer reality, o negócio é causar. Então, ali não se trabalha moda, nem estilo, nem essência de ninguém. Né? Você percebe que, pelo próprio figurino, pelos próprios participantes, a insegurança que há por trás daquilo. Sim. Eu tive vários episódios, por exemplo, que na hora que puxa a cortina, a pessoa olha pro espelho e faz assim... É verdade, aquele coisa gente. amarelado. Uhum. Acontece. É verdade. Porque a gente percebe que não é o tempo que você fica com o cliente, mas é a intensidade. Conseguiria fazer um reality legal e adequado? Conseguiria. Só que se tivesse pessoas que tivessem ciência sobre aquilo. O único programa de reality que eu gosto é aquele que tinha no canal I, não sei se você vai lembrar, que era de uma japonesa. Sim, sim. Ela, pra mim, Realmente é a única até hoje que realmente funciona. conseguia fazer com intensidade É o processo. difícil fazer isso, né? Porque você mexe com muita coisa da pessoa. O que tinha a cara engraçada, talvez, desse do Esquadrão da Moda, desses outros, é como quer chocar, então mostra a pessoa de um jeito muito chocante e você vai mudá-la radicalmente. Como se você mudando a roupa, você muda a pessoa. Você muda a imagem. Mas a pessoa não está adaptada àquilo, né? E como é que a pessoa vai continuar aquilo, gente? E a gente nem chama aquilo de imagem, aquilo lá é figurino. Parece que ela tá fantasiada. Sim. Pronto, então é isso. Figurino é a palavra melhor. É verdade. Porque a pessoa, parece que ela não entra naquele papel. Você percebe que ela não Ela tá fica com segura ódio. na segunda pele dela. Porque a roupa é a segunda pele nossa. Você tem que estar confortável naquilo, né? Pra você passar a imagem certa. E aí, se você Gente, está é verdade. confortável, você pode colocar uma tanga, né? Colocar um lençol amarrado que você vai estar bafônica. E você é segura, verdade, né? É A verdade. roupa tem que combinar com você. Não tem, ela tem que Tem. parecer com você. Ela tem que... É a segunda pele. Diferente dos animais que já nascem com as plumas, as escamas, né, o pelo bafônico, nós temos a oportunidade todos os dias de se vestir, de escolher nossa segunda pele. É verdade. Mostrar quem a gente quer ser pro mundo. E a gente que pode ser mensagem a gente camaleão. quer passar. E podemos ser camaleão. E tudo bem você ter vários Tudo estilos. bem, sim. Nós temos vários estilos. Ninguém tem um só. Porque estilo está linkado também à comunicação. E a sentimentos. Como nós dissemos agora há pouco. Tem dia que eu tô triste, eu vou usar preto e tá tudo bem. Tem dia que eu quero sair de verde e amarelo. Tá tudo bem. E sou eu. Né? Então a gente passa por esses momentos. Nós somos múltiplos, sim. né? E o estilo Entendi, de ontem não é verdade. de hoje, que não vai ser de amanhã e tá tudo bem. Eu sempre ouvi assim, nossa, estilosa, hein? Você é muito Aí, ó. estilosa. Por quê? Porque a coragem é muito lindo isso, gente. É o negócio da personalidade mesmo. E aí eu tava explicando para minhas amigas, gente, mas isso é porque é de dentro para fora. Sim. Isso não é uma coisa que porque eu criei e que criei um personagem. Não, sou eu mesmo, que sou meio confusa. Às vezes eu coloco um Bastante negócio confusa. confuso e funciona. Eu vou testando, gente. Eu faço muito isso, Fernando. Muito, muito. Mas é de porque você testar. tem brincar, senso né? estético. Porque tem pessoas também, eu falo para meus alunos, todo mundo tem estilo, não. Nem todo mundo tem estilo. Tem pessoas que simplesmente se vestem por pudor. Entra no guarda-roupa e sai. Lembra da Andy? Aham. Já veste Prada? Aham. Era aquilo. Né? E tem pessoas que têm senso estético, que já é dela, é nato. Né? Então é uma habilidade que é cognitiva, que depois vai sendo Isso que eu ia perguntar, aprimorada. você consegue ensinar Legal. esse senso estético? Sim. Isso é possível a pessoa aprender?
Que é interessante. Tem muita gente precisando da sua ajuda. Mas eu acho que o difícil é a pessoa entender que ela gente. precisa. É uma maior dificuldade nossa. Porque a pessoa isso. ela tem essa ideia de falar assim, eu sou muito... O que é a palavra que me assusta? Sou muito diferente, eu gosto de coisas diferentonas. Mas não é o diferente, é que não tá legal, não tá adequado a você aquele... E ainda né? tem um preconceito. Quando a gente entrega o cartão ou vai falar alguma coisa, sou consultor, trabalho com imagem, a pessoa, eu me visto mal? Primeira coisa que a pessoa sabe, Sim, se você é assusta, brega. né? Então, assim, nem sempre é por isso. Às vezes é porque a gente pode aperfeiçoar uma intenção. Então, assim, há um gerenciamento até de comunicação nesse sentido dos profissionais hoje, para poder alcançar o público-alvo. Porque há esse preconceito mesmo de que achar, eu me visto assim porque eu sou assim, ou às vezes uma rebeldia. Entendi. Né? E Aham. aí, tipo, eu não quero me vestir como todo mundo. Só que, querida, você não se veste. Você quer um guarda-roupa e sai. Você cobre seu corpo. Né? O ato, Exatamente. porque tem uma Você diferença. sabe que outra coisa que eu percebo muitas pessoas nessa coisa do tá usando, que é a diferença que eu vejo muito da roupa e do vestuário e da modinha, e do que todo mundo... Porque a pessoa fala, eu gosto muito de moda. Aí você vai ver o que a pessoa realmente tem como moda, é a coisa do Instagram ali mesmo, Sim. que tá todo mundo usando. E que não é moda. E que não é moda. E que às você vezes falasse isso para as não combina pessoas. com você, né? É. Tipo, gente, não combina essa... Olha, outra coisa que eu fico chocada é o tamanho das mini saias, né? As mini saias, saia jeans, vocês lembram da Malu Mader na Fera Radical, né? Não era- Que eu, é isso. eu adorava aquela novela, assim, os looks da Malu Mader, tipo, jeans, ela colocava bota Que era country, couro, é. ela sainha jeans, a jaqueta jeans, a camisa. Cara, hoje em dia as meninas botam uma saia jeans, gente, que assim, meu Deus, não cobre nada, gente, parece Nada. tipo um biquíni, sabe? Fica... Tudo bem, quem quiser usar, usa. Mas eu falo assim, a mudança do Mas do você sabe tamanho que você tá da falando essa saia, coisa? E aí eu vou dizer que eu acho que essa Nossa! história de você... Eu gosto muito do sexo, de a coisa que mostra a pele, mas tem o problema da imagem que a gente passa. Quando a gente, por exemplo, você tem os perfis do Instagram, né? Vamos falar disso agora. Você só tem fotos sem roupa. Você sendo homem, mulher, enfim. Sim. Não binário, que você... Enfim, como você se identificar, o gênero que você se identifica. Se você tiver uma foto com só aquilo, parece que você é só aquilo. Você passa essa imagem. Você pode não ser nada daquilo como pessoa, mas você passa uma imagem. Não tem como, é o que você está falando. Você passa uma imagem errada. E às vezes, eu não estou dizendo que é uma culpa... que a pessoa não pode. É. Pode, você pode o que Pode. você quiser, Não, Mas pra onde eu tô indo? E quem recebe a imagem errada te compra daquele jeito, te Sim. compra assim, e acha que você é aquilo, né? E porque a imagem chega primeiro, Chega. né? Ela atravessa fronteiras. E é interessante falar sobre isso, porque existem as leis da harmonia na moda. E que isso não é nem recente, isso aqui nossos avós já faziam, lembra? Se eu mostro a parte de baixo, Eu escondo a parte de cima. né? Se eu mostro em cima, Isso. escondo embaixo. É um equilíbrio. E as pessoas perderam isso. E aí mostra tudo ou esconde tudo. E ambas as coisas geram ruídos. Sim. E assim, essa coisa do sexo, né, que eu tava falando agora. Quando você mostra muito, não perde um pouco a graça também? Porque você mostrou tudo. Qual que vai ser a novidade ali, né? Não sei, a gente gosta da magia. A gente gosta do tanto que o transparente, ele chama mais atenção do que o nu, por exemplo. Quando você tá com uma coisa Sim. transparente, ela não dá... Dá um mistério. Sinto que dá um O mistério tanto que ainda, é né? importante, né, gente? A vestimenta, a Muito. moda, né? Essa coisa do vestir mesmo, ainda mais pessoas públicas, que nem a gente. Exatamente. Tipo assim, a gente tá na frente, né? Tipo, por mais que... você não é um influenciador internacional, nacional, né? Que tá na Globo, não sei o quê. Cara, mas você é um ser humano que você anda... Onde você anda, tem pessoas Você que te influencia. olham assim, Sim. ó. Eu achei tão lindo um dia desse, gente. Assim, eu tava entrando no lugar, eu fazendo a Emily em Paris, tava, Fernanda, esses dias. Tava frio, agora porque chegou o verão, né? Eu deixei minha boina. Um dia desse eu ainda tava, né, Walter? E eu tava bem francesa mesmo. Eu gostei desse estilo, eu adotei esse estilo. Eu falei, cara, combinou muito comigo. Menina, uma criança olhou pra mim, ela me mostrou pra mãe dela, sabe? Ela me olhou assim como se fosse mesmo uma personagem. Aham. Gente, eu achei tão lindo aquilo, É legal sabe? quando é criança, que criança Tipo, é genuíno, porque né? eu não criei um personagem, mas foi uma coisa muito verdadeira minha, assim, de usar aquela roupa, né? Eu até brinco, eu falo, gente, tô fantasiada, né? Mas eu vesti realmente a fantasia. É o meu eu que tava querendo. Eu não tava vestindo aquela fantasia só pra estar fantasiada no carnaval, sabe? Assim, até no carnaval você tem que ter uma fantasia que condiz com a sua personalidade. Aí a criancinha, assim... Mãe, tipo, me mostrando pra mãe, eu falei, gente, que incrível, que legal isso, tipo, eu quero, sabe? Eu achei Olha. lindo, eu achei legal. Tá vendo? Porque a criança já tem senso estético de beleza. Nós nascemos assim, quando a gente é pequenininho, o que chama atenção? A cor, a luz. Então isso é nato em nós. Então quando olhou pra você, tipo, já é um dado dele, né? Olha que bonito, o que é ali? Harmonia, né? Exuberância. Então assim, é uma obra de arte.
É verdade. A Carol me lembrou de uma história muito... Você vê como tem a memória afetiva, né? Da roupa, né? Eu devia ter uns 15 anos, tem bastante tempo isso, hein? Eu fui no aniversário de uma amiga minha, era uma coisa meio 15 anos, eu fui com uma camisa que era laranja, ela tinha um gola um pouco... Camiseta, que tinha uma gola um pouquinho mais alta, e usei um blazer de veludo preto, que pra mim aquele blazer era o máximo naquela época, né? E quando eu cheguei, uma criança chegou pra mim, ela parou na minha frente e falou assim... Nossa, parece um príncipe. Eu nunca recebi um elogio tão sincero, porque eu não conhecia a pessoa, chegou, falou de graça pra mim, e eu fiquei... Na hora deu um choque, mas eu fiquei Legal. envaidecida. Eu falei, pô, que legal, que sinceridade. Porque às vezes a pessoa fala que tá legal só pra dizer que tá, pra ficar bonita. A gente não tem certeza se aquilo realmente é sincero. Mas foi tão legal isso da criança. É. Eu lembrei dessa experiência. Olha que massa. Bacana, é verdade. Tem emoção. Tem emoção, né? Isso enche o coração da gente. É. E Com certeza. outra coisa importante, Fernando trabalha com o mercado corporativo, porque eu acho que é muito delicado o corporativo. Qual é a particularidade desse mercado? Quando a gente pensa no mercado corporativo, lembra que não tem só agora um CPF, tem um CNPJ. Né? E esse CNPJ precisa ser respeitado. Então a gente precisa entender primeiramente a missão, a visão, os valores da empresa e trazer isso porque eu digo sempre que é um co-brand. Porque você unir aquilo que você é, suas qualidades e todo o seu conhecimento, seja ele técnico ou até pessoal, com outro conhecimento de uma empresa. Então, assim, é um casamento. Verdade. Esse casamento, para dar certo, tem que ter algumas coisas que criam links. Então, trabalhar a imagem corporativa hoje é um desafio por quê? Primeiro, que as pessoas elas não entendem que ali existe uma imagem, uma percepção, um conhecimento e que as pessoas esperam algo daquilo. Né? Porque quando a gente pensa, por exemplo, num advogado, você já tem uma imagem. É. Qualquer coisa que gere ruído fora disso, perde o quê? A credibilidade, Sim. a confiança. E você não quer verdade. contratar. Quando você pensa, por exemplo, numa empresa que é totalmente formal, administrativa, financeira, tem uma imagem. Você chega lá e tem alguma coisa que gera ruído contra isso, você perde a credibilidade. E sabe o que eu acho difícil você colocar ali, equilibrar? Porque, por exemplo, os croppeds estão super na moda. E aí a mulher acha que tem que trabalhar, porque tá todo mundo usando, tem cropped em outro lugar, e ela acha que tem que usar o cropped numa empresa super formal, por exemplo. Já não funciona. Porque tem que entender que existe empresa formal e informal e empresas modernas. Né? E nem sempre a linguagem vai ser a mesma. Como, por exemplo, veículos de comunicação. Quando você pensa que o DFTV tem uma imagem, o Globo News outra, o G1 totalmente diferente. Porque Sim. são veículos de comunicações diferentes. A mesma coisa acontece com a empresa. E o erro já acontece na entrevista de emprego, que a pessoa vai para a entrevista e nem sabe para onde está indo. Ela não Né? pesquisa a empresa onde ela está chegando. E aí gera ruído, porque a entrevista não começa quando eu estou de frente como Mas entrevistador. quando você chega. Quando você chega. Uau, tá vendo? Sim, sim. Porque, por um lado, as pessoas resolveram banalizar e falar, mas eu vi isso que eu quero, a coisa do posso tudo. Mas você tem que lembrar que você também transmite uma imagem que você vai passar credibilidade, mesmo, independente. Claro, você prova depois. Muita gente pode chegar com o visual e depois provar no cenário daquilo. Sim. Mas já passa uma imagem principal, Eu acho né? essa rebeldia, entre aspas, tão desnecessária, porque as pessoas acham que pode tudo e tudo me convém, e não é assim que funciona no mundo. Né? Quando você pensa em qualquer área, Na realidade, né, da sua, né? a realidade é diferente. É. Né? E se eu vou para o mercado, a gente vê muito isso no ensino médio, por exemplo. Quando você trabalhar a imagem com adolescente, o adolescente ele meio que repudia isso, porque ele quer fazer o modo de vestir como um ato político. Mas ele nem consegue fazer isso como um ato político porque ele também não entende o que ele está querendo vestir. Entendi. Né? E aí, Não sabe de nada ainda, não adolescente sabe tem, tudo. né? E aí, quando vai para o mercado de trabalho, a gente vê isso na própria academia. Né? Se trabalhasse a imagem na própria universidade, quando fosse para o mercado de trabalho era mais fácil. E não é assim. Às vezes a pessoa termina a faculdade, o que eu vou fazer agora? Daí fez, por exemplo, o RH. Vai para uma entrevista para uma profissão dessa, vai usando um top cropped, uma saia curta, uma rasteirinha. Não Passa tem uma imagem Não tem uma diferente, amiga, né, né? gente? Meu amor, bota uma camisa branca, coloca Mas um é porque escarpão, vai naquela coisa do né? posso, eu uso, sabe? Que me convém Gente, ali. achei o vestido da vingança. Eita. Eu nem sabia esse lance do negócio do vestido da vingança, sabia? Que ele falou, qual foi As características a do vestido celebridade da... que usou, que ele falou foi depois. já A Lady A gente falou da Di. Lady Di. Pois é, mas eu não sabia, né, dessa história, assim. Eu não lembrava direito. E aí, quando eu falei do vestido da vingança, porque assim, como nós estamos mais próximos agora, né? Então, assim, eu tava na loja, eu falei, Walter, me ajuda, né? Acho que você aprova essas peças aqui? Aí ele foi aprovando. Eu falei, olha o vestido da vingança, vou mostrar pra vocês Aí, aí. tá tá, vendo? gente? As características. Que você falou, ó, o brilho, o corte. Sim. Não, e eu não dei nada por esse vestido. Quando eu não coloquei ele no corpo, eu falei, não, gente, eu nem vou pra balada. Aí que é o legal da experiência com a roupa. Né? Eu digo sempre para os vendedores, vende roupa onde? No provador.
Não é? Aí ele, ó, tem tudo. Tem, Porque tem roupa que funciona brilho. só na tem foto. brilho, é curto, mostra a pele. E assim, não tem nada. Eu falei, gente, não vai ficar legal, porque eu ainda tô me achando muito magra. Eu falei, eu não vou pra balada, não vai ficar legal. Menino, de repente surgiu, atrai, Você viu que valorizou a linha do busto, valorizou, deu cintura. Não foi? Você gostou, Fernanda? Vou mostrar pra Arrasou. vocês, gente. O vestido da vingança. Adoro. Adoro. Aprovado, então? Sim. Aprovado o vestido da vingança. E a gente vive um momento agora tão maluco, que é nesse sentido de muitas informações, essa nova geração, eles têm muita informação ao mesmo tempo. E eles usam um visual que eu não sei ainda como, a gente tem que decifrar, mas como entender, porque é uma mistura de muitas coisas, muitos elementos. Como que você vê essa moda atual, dessa geração nova que está vindo agora, porque eles que vão mudar tudo, né? Eu admiro demais, porque você percebe que há um senso estético, há referências teóricas, geralmente da arte, de tribos, né, de etnias, então é muito interessante. Particularmente eu tenho alguns alunos nessa faixa etária, e o ato de vestir deles é muito interessante porque eles trazem esse boom de informação. Né? É como se fosse os anos 90, lembra? Quando nós nos libertamos da ditadura da moda e tinha aquele boom de informação? A mesma coisa está acontecendo agora. Então, você percebe que há uma mudança de paradigma nesse sentido. Verdade. E que a gente precisa, nesse momento, observar. Né? Prestar atenção, porque ainda não há algo consolidado. Está em processo. Está no processo. Mas é um processo positivo. Interessante, né? Eu fico vendo. É claro, a gente tem uma mania assim irracional às vezes que vem da gente colocar as coisas em caixinhas e as coisas não são em caixinhas. Às vezes a gente coloca em caixinha para a gente entender o processo mesmo, né? E conseguir colocar parâmetros, mas não que a gente tenha que viver naquela caixinha. Mas é difícil você definir mesmo, né? Porque você falou dos anos 90, tinha umas tribos urbanas que foram sendo bem definidas, nos anos 2000 tudo se misturou e agora a gente está vivendo esse momento E muito. mistura o street dance, o streetwear com salto, Com né? tudo. Você coloca o tênis com o terno. Eu gosto muito disso, Mas eu tenho assim, percebido dessa que coisa... Dessa... A moda que mistura. emerge das favelas está fortíssima. Isso também, em alta, com as cantoras pop brasileiras Sim. também. E você percebe que esse movimento é interessante porque ele é antropológico. Quando você percebe que você não pode se comunicar verbalmente, como você vai comunicar? Com não verbal. Então, por isso que o pessoal que emergiu, a moda que emerge dos guetos, das periferias e das favelas, ela traz essa impressão muito forte do vestuário. Porque é a maneira de dizer para o mundo quem eu sou, me respeita, né, eu tenho opinião, porque verbalmente eles não podiam se comunicar. É quase como se fosse uma coisa mais agressiva, mais mostrar mesmo. E você vê assim esse lado desse ultra sex que tem acontecido agora, com essas cantoras trazendo, porque, querendo ou não, elas influenciam. Então as pessoas começam a usar aquilo na vida real. Eu vi isso quando eu fui no show dos jovens. Eu não sou mais jovem, sou um senhor. Você é jovem, senhor, nada, meu Fui no outro amor, dia tá num lindo. show desses. Tinha muitos. Eu sou muito novinho, povo de 14, 15 anos. Você entender? Ô, gente. E eles estavam realmente com as roupas iguais essas divas estão usando. Uma coisa bem Anitta, Luísa Sonza, Isso. né? A Pablo, elas estão usando aquilo. Isso é um problema, esse super sexy na vida real? Você percebe que esse super sexy tem uma faixa etária. É. Tem um momento da nossa história. Depois ele vai passando. Você vai percebendo com outros lugares, tanto que o público-alvo geralmente é essa idade. Que tá até se descobrindo, se conhecendo o próprio corpo, interagindo com o outro. Então ele entra muito forte. Só que depois ele vai sendo purificado, né? Vai se tornando-se algo mais formal. O sexy ele é interessante porque, além de ser um modo de vestir, é uma característica pessoal de quem é sexy. Né? Porque quem é sexy pode estar de burca, É Verdade. verdade. né? Pode estar todo tampado e que vai estar Que sexy. tem uma coisa sexy. No olhar, às vezes, vem o sexy, Um exemplo, né? Angelina Jolie. Ela sim, Linda, ela pode estar né? malévola. Que ela você tá olha pra sexy. ela, você falou, Angelina, ela olhou pra você, tá sexy. É verdade. Né? E tem pessoas que não têm isso. Né? Então, assim, é interessante porque é uma característica de personalidade, de comportamento também. Então, o modo de vestir, ele não é só a roupa que cobre o corpo, envolve o comportamento, a personalidade e a essência. Então, tem pessoas que vão deixar isso de lado. Tem pessoas que vão permanecer e vão entender isso como ferramenta de comunicação. E começar a usar a seu favor tudo Sim. isso. Você assistiu Emily em Paris? Sim, amo. E aí, como é que me fala? Faz A gente um tava falando outro dia react sobre. aí. Porque eu não vou falar nada, não. Não, Deixa deixa eu falar você falar primeiro. Você vai falar primeiro não, que não eu. influencia. O que, é que Não você achou da influencia, primeira, da influencia. segunda e da terceira temporada? Particularmente, como fashionista, como pessoa profissional da moda, eu amo, né? Mesmo sendo criticado em relação de que
Porque o parisiense não se veste daquele jeito. Né? Ele se veste muito básico. O povo mais colorido que tem é o brasileiro. Sim. Né? Quando você vai para a Europa, Londres, outros lugares, é muito clean, não tem muita estampa os trem. Né? E de repente você vê que ali tem uma configuração bem forte de estilo e até uma questão de trazer, de relembrar momentos históricos da alta costura, porque ela usa peças icônicas. Né? Então, para mim, ali é uma escola. Eu acho muito. É de Diabo Veste Prada. A gente tava falando sobre isso, né? É que eu falei, falando que eu, Walter, achei que na terceira temporada pesaram a mão. É porque mudou. Acho que mudou a stylist, sim, né? E eu achei que pesou a mão. Achei que foi pro over demais pra uma vida real que ela tava ali. Pra uma... Claro, é ficção, né, gente? Ficção meio que pode tudo. Mas na minha concepção, pesou a mão. Eu gostava muito do primeira e segunda temporada. Da segunda. Mas sabe quando deu uma surtada ali na terceira? E quando você olha para um lado psicológico da coisa, você entende o porquê que fizeram isso. Ou acho que houve uma intenção. Porque na primeira temporada ela estava se encontrando. Né? Depois, na segunda, ela meio que se encontrou, mas estava perdida na profissão. Na terceira, ela se encontra como pessoa, que ela quer ficar em Paris. Então, quando pesa a mão ali no figurino, é como se ela encontrasse as raízes. E aí, por isso que ela usa peças icônicas de estilistas de temporadas passadas e traz a referência bem forte. Que aí ela tem a moda. identidade dela bem... Identidade. Aquele blazer xadrez, que você lembra do blazer xadrez que eu fiquei... Acho que ela tá com uma É blusa o blazer xadrez listrada. colorido, que é rosa com sim. um amarelo. Né? Isso. E é uma mistura de textura, né? Que é o blazer xadrez e por dentro eu não lembro se é um poá ou é um listrado, assim. E a bota, enfim, bem confuso, assim. E aí eu fiquei, gente, eu até falei pro Walter, será que eu posso fazer isso agora? Pode, porque é o mix de estampa que nós chamamos hoje na moda. E que antigamente era, era um... Inadmissível, né? Senão demodê, tinha que ser, lembra? tinha que ser conjuntinho. Sim, Isso. jamais se falava sobre isso. Mas em 2013 entra a nossa passarela do estilo folk. Que é uma releitura do estilo hip, uma mistura um pouco mais ousada. E ele entra assim, discreto, lembra? Na passarela. Foi o começo, teve né, o primeiro sutil, foi sutil. Suave. E depois voltou na primavera-verão, outono-inverno, primavera-verão e ficou. Então aquilo que era considerado mix de estampa, que antigamente se fazia composê, lembra? Né? Ah, eu tenho uma listra, eu vou pegar uma das cores da listra. Isso, e vou fazer, vou usar com básico aqui em cima. Sim, era assim. E de repente não. Vou misturar xadrez com listra. Né? Vou usar onça, vou usar xadrez e vou usar listra. E tá tudo bem hoje. Mas lembra que tudo tem harmonia. Qual é a harmonia do mix de estampa? A primeira coisa, cor. Eu não posso, por exemplo, colocar um trem que saia fora. Então, se eu tô ali com um xadrez, eu tenho que linkar alguma cor do xadrez dentro com a outra listra e linkar com a outra estampa, para não gerar aquela coisa do brega, aquele coisa Agostinho Carrara. Sim, Lembra? Que até vende hoje, né, a Gucci? A Gucci tava toda Gucci. Nossa, gente. Pena chegar Agora lá, mudou de estilista, né? Mas enfim, Sim. até com a Alessandro Michele tava muito... Mas é bem forte. Era bem isso, né? Vende, mas é um público muito pequeno. É verdade. Sim. Uma marca também que, assim, eu achei bem legal e depois eu fiquei sabendo que, inclusive, o Ian Cioli estava assinando. Ela lança perfume. Tipo, eu falei, gente, mudou isso aqui? Tá tão mudado as coisas, as peças, assim, que tem essa mistura aí que a gente tá falando. Essa questão do politicamente correto, a gente tá vendo a dança das cadeiras, né? Verdade, O universo da moda. né? Que loucura isso. Porque você tem que... Pronto, vamos falar agora desse exemplo que a gente teve agora, as polêmicas da Balenciaga. Gente. E aí, primeiro colocou criança, aí teve os desfiles pesados, tudo muito pesado, os rostos cobertos. Isso, bem louco. E aí, isso funciona? Esse marketing tão agressivo? As sacolas de saco de lixo, de saco de biscoito, A enfim. GK era da propaganda. A A louca da farofa. Como você consegue ver esse tipo de marketing, né? Na minha opinião, quando a gente observa isso, a moda ela tornou-se um show business. E assim, é tanto vou viralizar, que não tem mais aquela questão da arte, da cultura, do respeito em relação à tradição. Então, simplesmente eu quero causar para poder viralizar. Porque se eu viralizar, eu vendo. Né? Então, você percebe que quando vão pesando a mão, até que chegou um momento que pesou demais. Porque aquele perdendo erro, o limite, né? Aquele erro da Balenciaga, Nossa. aquela questão daquele editorial das crianças com uma mistura de criança com peça assado. Não, Meu sabe? Deus, que absurdo. Ou, por exemplo, a Schiaparelli, né? Também. Com essa questão da cabeça de animais. Das cabeças de animais agora, que eram eu não as gostei pelúcias. daquilo, gente. Sabe? Mas é artificial. Tá, beleza, mas lembra que a passarela é um reflexo da própria atualidade. É um reflexo social. Então, não é... Podia ser... É artificial, beleza. O artesão arrasou aquilo, tá incrível. Muito bem mas feito, o que né? simboliza? Eles esquecem isso, que moda tem Você lembra semiótica. do leão morto lá, o elefante
Você Sim. passa mensagens. É. Você afirma alguma coisa. Então não ali. é o tipo de produto que foi feito, é a mensagem que está passando, eu tô afirmando novamente. É. Porque lembra onde que ficava a cabeça dos animais? Nas salas. Ai, gente, Né? Que era o muito troféu, pesado. ficava o troféu, né? Então quando eu trago isso para passarela, porque eu poderia ter comunicado a mesma coisa de forma diferente. Sim. No cabelo, Uhum. numa maquiagem, Sim. na textura. Que remetesse aquilo Sim. sem ser tão literal. Usando eu- outro elemento de Eu achei design. bem pesado também. Achei Também, bem eu pesado. também. Não gostei. É. E eu queria saber, você quando eu comecei a dar, a dar aula, eu vi que tinham vários desafios, porque você ensinar essa nova geração é muito complexo. O que você percebeu de novo quando você começou a lecionar? Porque é difícil, né? Você tá ali sendo o mensageiro das informações. Hoje o papel do professor ele é mediador, né? Não é mais aquele que detém todo o conhecimento. Não era como antigamente que a gente chegava em sala de aula e abre página 10 e bora, vamos fazer. Não, hoje não tem como ser mais assim. Então nós assumimos o papel de mediador, porque eles trazem conhecimento. Isso aqui é o conhecimento às vezes do google.com. E lá tem muita coisa errada. Tanto quando a gente fala de visagem, por exemplo, se você digitar lá, qual celebridade tem o rosto retangular? Daí aparece Gisele Bündchen. Em todos os outros 7 modelos de rosto, a Gisele Bündchen tá. Então, assim, Ela tá em todos, tá né? em todos, porque as pessoas fazem e não vão adentrando o conhecimento específico. Simplesmente colocam para fazer um post aqui, não estuda o que está fazendo. Então, o papel do professor hoje é purificar esse conhecimento, né? Entendi. Fazer com que o aluno pense, que ele Fazer reflita pensar, né? sobre essa intenção. Porque na era da informação rápida, é difícil fazer que eles parem, que eles leiam. Eles gostam de coisas muito dinâmicas, né? Principalmente essa questão, como você disse agora há pouco, da questão dos livros que às vezes não tem imagem. Nossa. E tem livro de moda que não tem imagem. Que aí é o choque principal. Os meus alunos sempre foi o choque, não é? Tem que estudar, Quando eu vejo gente. isso, Não é. tem que estudar na E você vida. falou de visagismo. Explica pra gente o que é o visagismo. O visagismo ele é uma ciência, né, que é linkado com a personalidade, é o estudo do rosto. Ele vai se desmembrar em várias outras teorias, como a morfopsicologia, né, ou fisionomia, que vai trabalhar essa questão de todas as percepções, porque o nosso rosto ele é formado juntamente com o nosso cérebro. Então ele vai trazer todas as nossas emoções. Então o visagismo é a ciência que vai estudar justamente essa parte e vai trazer essas percepções aprimorando a sua comunicação. O que nós fazemos, por exemplo, com a roupa dentro da consultoria de imagem, o visagismo vai fazer com o rosto, porque o rosto comunica. Né? Por exemplo, no meu próprio caso, eu tinha a sobrancelha um pouco mais curta e os meus olhos eram um pouco mais caídos, então eu tinha um olhar muito melancólico. Então, o olhar melancólico passa aquela comunicação de como ele é bonzinho, como ele é fofo. Eu não sou bonzinho, eu não sou fofo. Não era Claro. Sabe? a Eu não sou realidade. bonzinho, eu faço um vilão. Sabe? Não Minha era essa a personalidade realidade. Minha personalidade é um grito, entende? Assim, né? Eu tenho uma ira fortíssima e uma sensibilidade também. Então, eu sou Legal. 880. Então, eu não comunicava. Então, o pessoal, faz isso pra mim. E isso Entendi. começa aqui a afetar também sou eu, porque você olha para o espelho e não se corresponde o teu interior com o exterior. Uhum. E aí, existem vários procedimentos, né? A própria questão dos ácidos ou microbrand. Então, você simplesmente vai trabalhando elementos para alcançar o objetivo de comunicação. Foi o que eu fiz com a sobrancelha. Né? E aí, simplesmente, hoje eu olho, tenho um olhar muito mais dentro daquilo que eu quero comunicar do que antigamente, que era aquele olhar suave, doce. Né? Ai, como ele é fofo, ele é bonzinho. E eu não sou bonzinho, não sou fofo. Qual é o seu signo? Eu sou de Gêmeos, né? E o meu ascendente... Você é muito louco. Tem uma geminiana doida aqui do meu O meu lado. ascendente é Bate, Libra. amigo. Libra, pra dar uma equilibrada, Aqui, né? amigo, bate. Pra dar uma equilibrada. E a minha lua é Escorpião. Nossa! Então, assim, eu sou uma pessoa super fofa. Isso também. E quando você trabalha com visagismo, você então trabalha com total. Não, o visagismo vai trabalhar Mas da você linha do trabalha busto pra tudo. cima. Quando você trabalha com o seu cliente, por É, exemplo. sim, ele pode, isso, ele bom. pode ter o serviço completo. É, com certeza. A Porque a gente gente pode... trabalha a imagem como um todo. A gente pode, da Carol, Nossa, a mas gente ficou trabalha daqui a fala, a franja não tá boa, a gente pode fazer Que essa, isso, gente? Tá me esse esculhambando de visagismo. novo, meu irmão. Tu tá vendo? Você tá maravilhosa. Então, eu tô fashionista, meu irmão. Passarela. Né? Imagina. E quando você pensa no visagismo, é interessante até pro procedimento estético. Porque você mudar uma linha do rosto, você mudou a comunicação. Tá Gente, todo mas mundo isso- ficando isso igual, tá né? todo mundo igual, nariz igual, é tudo Ele igual. perde E a aí? identidade. Pois é, isso que eu penso. Será que a pessoa tem uma hora olha no espelho e fala, gente, eu virei quem? Sim, Né? acontece. E aí é um processo que daqui 2, 3 anos, o que vai ser bonito? Nossa, Quem não Fernanda, fez? mas você comentou da sobrancelha assim, eu não te vi antes, mas assim, ficou muito top, ficou super natural. E Ficou você pode maravilhoso. perceber que ela vai agora um pouco além dos olhos, né? Porque justamente o que lindo. precisava, ela era um pouco mais curta. Ela meio que ficava falhada no final Aham. só. No início sempre foi assim, Aham. né? Mas no final não chegava.
E aí simplesmente deixa de dar atenção aos olhos, que meus olhos eram um pouco mais caídos. E aí aquele olhar melancólico passa aquele olhar de pessoa doce, fofa, sensível. E às vezes a pessoa não é isso. Isso. Você fala, eu sou a Paola Bratis, A meu gente amor. precisa passar por uma consultoria agora, Carol. Eu quero. E o visagismo? Ela conta que é. Vamos já negociar Eu esse sou negócio rica. aqui. Vamos já negociar isso aqui, porque a gente tá precisando passar por tudo isso. Não, mas isso é muito legal, porque quando eu era adolescente, eu estraguei minha sobrancelha. Você Quem falando nunca? do final, eu tirava, eu ficava fininha, igual a da Carolina Ferraz, naquela novela Por Amor, Tá que era vendo aí? bem fininha, era moda. Tá vendo a influência da E aí eu novela? segui a moda, meu amor. A novela da Globo era a minha moda. Carolina Ferraz, Carolina Dickman, era a moda, entendeu? E eu tirei, aí ela não cresce mais aqui no Não, final. tem isso também. E aí eu tenho que completar essa aqui com a sombra, com um lápis para sobrancelha. Mas sabendo disso, assim, ficou incrível, ficou super natural. É uma chance de, Sim. De né? você- Porque é outra coisa que acaba comigo quando eu vejo as pessoas com aquelas sobrancelhas Nike. Aquela da Nike que passou assim, passou carvão, assim, ó. Graxa Eu no. queria Meu saber, na Deus. verdade, o porquê que esses profissionais Deixam cortam chegar. a sobrancelha das pessoas para elas não terem mais o pelo da sobrancelha para poder pintar. Acho que tem que ter uma desculpa. Ó, você não vai ter mais pelo para eu poder pintar. Eu fico com vontade de ajudar mesmo, de verdade, gente. É muito sério isso, cara. Mas, Carol, existe o profissional e os profissionais, né? Nossa. Então, assim, em todo lugar você vai perceber que tem aquela pessoa que trabalha pelo dinheiro. Então, se você me pedir pra pintar de rosa, Vai mesmo fazer, que não né? condiz com você, eu vou pintar. Não acontece no salão de cabeleireiro? Nossa. Porque a pessoa chega pra você com a capa da Gisele Bündchen, eu quero esse cabelo aqui. Isso. Sabe? Aquele Só que você não é não você é, aí, né? não. Você vai ter 2 horas de salão todos os dias pra poder manter esse corte? Então tem que saber qual é o estilo de vida da pessoa, ver o fio do cabelo, se ele vai segurar, né, aquela textura, Sim. né, se tem como fazer aquele procedimento de coloração. Não é simplesmente chegar e vá. E fazer aquilo porque alguém tem aquilo igual. É isso que aconteceu. A sabe? pessoa Gente, chega, sim. lava. Gente, mas esse lance da sobrancelha é muito grave, é muito sério, igual os cílios postiços, gente. Os Não dá excessos, aqueles que ficam uma mais. pestana. Parece E que até tem, né? porque no visagismo a gente sempre pensa assim, o cabelo é a moldura do rosto. Sim. A sobrancelha é a moldura dos olhos. Que assim, Sim. passa o olhar, né? Sim. Muda o olhar, Sim. né? Sim. Tanto que você percebe que na pandemia, quando a gente vai olhar nessa questão histórica, pandemia recente, a procura por design de sobrancelha aumentou 80%. Porque tampou essa região de comunicação. Ficou só o olho, né? O olho que tinha Ah, que comunicar mesmo. tudo, né? E aí as pessoas começaram a prestar atenção nesse fator. Porque até então não se olhava. É verdade. Não olhava pra boca. É, e porque né, tinha mais Sim. pontos focais ali É. na hora da. Mas E a pessoa eu- falava direto com o olho. Ai, E gente, aí? que coisa boa tá livre dessas máscaras. Foi, mas, né? mas também Graças surpreendeu muita a gente Deus. que era só bonita Glória de a máscara. Deus. Quando tirou a máscara, falou, putz, põe a máscara. As pessoas paqueravam lá. Paquerava. Aí quando tira a máscara, fala, Coloca de novo. põe a máscara, põe. Ai, gente, fica de máscara, meu Fica amor. de máscara, né? Tava melhor de Vai máscara. seduzir. Vem de máscara mesmo. Continua Ai, com a Deus. máscara. A minha Uma outra- imunidade baixou, vai. Vem com a máscara. Ou se não, até pra fazer contato visual, lembra? Assim, tipo, Gente, que oi, absurdo. tudo bem? Lembra de mim? Não. Daí a pessoa coloca a máscara. Ah! Agora sim eu sei que você é. Gente, como é Engraçado, bom, né? A gente tá livre dessas máscaras. Verdade, Ai, meu nossa. Deus, obrigada, Senhor, por Total. esse momento lindo aqui. Estamos reunidos, Podemos nos conversando reunir, na falar mesma sala. pertinho, né? Gente, eu lembro que se a pessoa espirrasse, eu achava que nunca mais ia conseguir ficar num lugar que a pessoa espirrasse. Espirrasse, né? A gente ficava A gente meio tá no trabalho agora, a pessoa uma fala, neurose, "Ai". zona. É, tinha isso mesmo. Foi a Amém, pandemia. Jesus, aleluia. E a pandemia mudou a forma de vestir também, né? Mudou a nossa forma de vestir. Alterou bastante, porque entrou aquela questão do conforto como prioridade. É. Só que o conforto, ele também pode ter elegância. As pessoas confundem conforto com Diz elegância. elegante. Acho que é só um moletomzão e tá tudo Ou bem. um trem muito largo, ou usa Aham. qualquer roupa, ou que nem aquelas camisetas de político antigamente, lembra? Aham, que ficava em casa O pra vereador, dormir, né? quem nunca? Meu Deus. Acha que é aquilo, e não é. Né? Existe, por exemplo, hoje, estilistas que são simplesmente para a linha do conforto. Linkado com essa questão do conforto de casa, né, do home office. E dá pra ter design, dá pra ter estilo, com, né? Tá bem alinhado com o Falando conforto. em conforto, Fernando, o que você acha dessa moda, desse estilo, que é aquela coisa meio ruçada, né? Você já compra uma calça, parece que ela tá velha, De o preto já estonado, tá de mais destruído. destruído, né? O preto já não é aquele preto preto. Você fala, gente, mas eu tô comprando uma coisa mesmo nova? Tipo, né? O que você Lembra acha a disso? primeira coisa, a peça que tem tom preto, ela é difícil de manter a cor.
acho que ainda a moda, mesmo linkada com a tecnologia, não conseguiu encontrar Ainda. né, aquele O preto, tom perfeito, preto, né? preto. Sim. Aquele preto, buraco negro, ainda não acharam. Isso. Né? Então, o preto, tipo, deu 3 lavadas e vai mudando. É. Vai ficando cinza, coisa Vai, modificando. vai. Então, isso faz parte do processo. Agora, algumas peças já nascem com essa concepção. E aí, lembra que existe a moda, existe o modismo. Tudo aquilo que é modismo vai sair de moda muito rápido. Então, você compra uma peça e vai ficar no guarda-roupa. Daqui 2, 3 meses, você não usa mais. É. E é melhor investir em peças que valem a pena, que você vai usar muitas vezes, porque a roupa foi feita para usar, né? Comprar em brechó, em outros lugares, do que ter uma peça que tem muita informação de moda E que que vai usar acaba... uma vez. É isso é interessante, a gente tá falando sobre isso, esse consumo excessivo com essas marcas aí que vêm, as marcas chinesas, que eles te incentivam a comprar, porque faz o fast fashion e é rapidamente descartável. Como é que você vê esse momento agora do mercado? Você percebe que a moda circular cresceu demais. Na pandemia, foi um boom em relação a isso. Né? Então, teve o lado Que positivo. a moda circular, para quem não sabe, gente, Tá linkado na questão dos consumo do brechó, consumo consciente, entra naquela questão do slow fashion, aquela moda mais pensada, demorada, e que entra na criação dos estilistas também. Então, o consumo, por exemplo, no brechó aumentou demais. Aumentou o boom de brechós. E o brechó tem uma vantagem muito legal, que é o quê? Peça exclusiva, de qualidade e de preço bom. verdade. Bom, bonito e barato. BBB. E é o único BBB que eu acredito. É o único... Mas você acha que isso atrapalharia o mercado de moda, por exemplo? Você focar no... Porque algumas marcas também já começaram a trabalhar com o circular. As grandes de departamento, a Renner já começou a ter esse processo de pegar as roupas, de ter uma outra marca, como se fosse um outro espaço voltado para o circular, para o brechó. Atrapalha o consumo? Atrapalha o mercado? Eu acredito que não, porque sempre vai ter audiência para todas as tribos, todos os modos de consumir moda. Né? Só que o consumo consciente, essa vertente voltada ao brechó, ela cresce justamente baseado naquela questão do ter o meu eu particular exclusividade. Lembra que é a questão da alta costura. Por que a alta costura vende tanto? Porque justamente tem aquela questão da exclusividade. E o brechó traz essa mesma informação do exclusivo. Porque você não vai ter lá no brechó PMG daquele blazer. Sim. Né? Você vai Verdade. ter É só único número. aquele. É. É aquele. Então, por isso que tem crescido muito essa procura. Entendi. Porém, acredita-se que o fast fashion vai perder muito território para os brechós. Agora, talvez o que vem Sim. agora. É Depois uma do previsão, excesso sim. do fast fashion, até porque tem muita sobra, as roupas vão virando lixo. É. E você percebe que, por exemplo, a WGSN e outros veículos que trabalham com a tendência têm levantado muito essa bandeira desse Do consumo circular, né? da moda circular em De si. incentivar, né? Sim. Eu tava brincando, que eu sou a pessoa que adora usar roupa dos amigos, se precisar, tá? Eu vi o Fernando com uma foto dele, tava usando um lindo costume lindo de bolinhas. Eu falei assim, pode me emprestar aquilo ali? Eu acho que o seu tamanho cabe em mim. É. Mas eu não tenho vergonha nenhuma, não. Eu peço mesmo, eu uso dos amigos e empresto as minhas também. Moda circular. Que a moda circular eu acho legal, porque você vai usar uma vez, ele vai usar de novo. Às vezes, em outra pessoa muda todo o contexto, nem Sim. parece que é a mesma peça. Ou então a gente tem a mesma peça. Pode passar essa mensagem, não vejo problema nenhum nisso. E aquele blazer da minha foto é montagem. Ah, mentira. É. Vamos ter que montar um pra mim. Eu que montei aquelas bolinhas, né? Justamente, né, usando o aplicativo para poder fazer o post sobre a questão das ilusões óticas. Entendi. Então é um blazer preto, normal. E eu fui Que você fez aplicando, a sim. aplicação. Então é uma montagem visual que eu fiz. Né? Mas dá para você Olha. fazer isso na sua própria roupa, por exemplo. Eu já fiz usando alfinete. Gosto muito de usar alfinete. Que você transforma, corrente, né? Vai colocando sim. tudo aqui. Faz um upcycling ali, faz uma customização e transforma em um novo produto e que tem a sua cara. E você falou de uma coisa interessante que me remete ao o futuro agora da moda. A questão do metaverso. Como que você vê a moda nesse novo momento? Tem marcas que já investem no metaverso, né? O metaverso é super interessante porque você percebe que vai ter uma mudança drástica de comportamento. Principalmente as NFTs, que são aquela questão da moda que você compra para usar no online somente. Olha que louco. Né? Você tem Você uma só roupa, compra- a roupa não existe. Você É. usa ela só dentro do aplicativo. Do aplicativo. Tipo a maquiagem, né? O É. aplicativo da maquiagem. Isso, sim, igualzinho. Né? Então, assim, você percebe que porque o metaverso é um universo que está sendo construído para ser totalmente particular. E acreditam que vai migrar tudo para lá, né? Então, nossos trabalhos vão ser feitos gente, lá. que vai migrar tudo pro... Né? Eu acredito que vai demorar um pouco, super mas digital. assim, você percebe que já tem muitas ferramentas. As IA, você vê as imagens do Instagram, né? Desenvolva o mundo, ela vai lá E ela desenha. vai e faz, Nossa. né?
Impressionante. A gente Gente, estava outro é dia trabalhando com incrível. inteligência artificial aqui também, né? Na produtora, vendo como é que funciona a inteligência. Você dá os comandos, ela produz Não, é incrível. tudo. Tô chocado. Tem uma coisa também que você produz os textos, ele produz o texto para você dá as informações, produz o texto. Você dá só o tema e o que você quer, ele já Muito louco produz. isso, gente. Né? E você viu que saiu até uma matéria recente sobre a moda nesse sentido. Porque agora eles inventaram uma inteligência artificial que cria coleções. E aí, o Olha! trabalho, e o É. trabalho de criação? E aí, como é Tipo, que e aí, entra os essa robôs questão? vão tomar conta É. disso, né, Só que o nossa que vida? acontece? A moda tá linkada no emocional. Então, assim, por mais que a IA desenvolva uma coleção, nunca vai ser como um ser humano, porque o ser humano ele sente o ambiente à sua volta. Ele vai sentir a inspiração e vai construir sonhos. A IA simplesmente vai criar um produto, pá, igual. É, porque ela só é programada Sim, para aquilo, sim, né? Sim. Mas é uma coisa a se pensar, né? Gente, Uau. falando de peça, Fernando, fala umas peças coringas, assim, eu aprendi muito, né, com peças coringas, no meu guarda-roupa ser menos roupas e eu usar mais e variar muitas peças. E um dia dessa uma amiga minha falou também no trabalho, nossa, tem vários sapatos, né, cara? Eu falei, tem não, menina. Sabe usar, Isso né? aqui a é forma porque como usar. eu uso esse sapato com vários looks, que é o mesmo blazer, só muda a saia, aí muda o sapato, muda o acessório. Fala pra gente algumas peças coringas que não pode faltar no guarda-roupa dessa galera. Quando a gente fala em linda. peça coringa, também há os coringas que funcionam pra mim, há os coringas que funcionam pro Walter e os coringas que funcionam pra você. Então, assim, é muito particular também. Só que existem algumas modelagens que são universais e que funcionam com todo mundo. Por exemplo, eu sempre digo que a pessoa tem que ter pelo menos um blazer. Sim. Né? Porque o blazer, gente, você tá assim, tipo de jeans, camiseta branca, tô aqui, jogou o blazer por cima, tô pronto. Outra Acabou. mudou. Não é? Mudou É tudo. verdade. Né? E assim, se eu não tenho um blazer colorido, né, não tenho com estampa, então eu vou começar com qual? Com azul marinho, com um cinza que é mais um branco, um off-white. Eu não vou já pro colorido, porque eu não tenho, senão vão virar referência, né? Que é a guria do blazer amarelo. Isso. Só tem aquele blazer amarelo. Só usa aquele, né? Então, assim, começar com o básico. Uma outra coisa, camisa branca. Tudo, Né? amo. Camisa branca, gente, para Verdade. qualquer local, qualquer evento. Ela transita em qualquer ocasião. Eu amo. Você faz ela ficar sexy, você faz ela ficar formal, você faz ela ficar elegante, você transita em Esportiva, tudo. descontraída, Sim, é verdade. total. Nossa, eu sempre Né? quero camisa branca na minha vida, gente. Várias, né? Jeans também é outra coisa. E aí, quando a gente fala de jeans, não jeans destroy, jeans manchado, jeans cor-de-rosa, não. Jeans básico, azul, denim, né, de corte mais reto, porém ajustado ao corpo, que dê uma silhueta agradável, também funciona demais. Aham. Né? Então tem aqueles coringas assim, mas lembra a intenção de comunicação. Sempre isso. Sim. Né? Então, assim, o que eu quero comunicar? Aí eu quero comunicar força. Então, existem as cores mais intensas e profundas. Se eu quero comunicar acessibilidade, as cores mais suaves e claras. Então, tudo vai ter uma intenção. Aprendizados aí. Sim, sim. Que bacana. Minha intenção hoje tá bem bafo. Bem mal. E é interessante que, não sei se foi consciente esse processo seu, mas, por exemplo, se você está com listra e está de vermelho, que nada mais é do que o estilo navy. Pois é. Uma Né? versão bem E por isso que navy. casa super. É. Né? E A super lista funciona. Com vermelho. Ai, Bacana. obrigada, gente. Eu sou bem nele. A moda feminina ela sempre teve mais particularidades, ela sempre foi mais extensa assim, no século XX, né? Antes a masculina era mais imponente. Mas agora os homens estão retomando isso, ou a moda masculina em geral tem retomado isso. Claro, com todas as questões de gênero que vieram à tona, mas como você vê a moda masculina atual? Graças a Deus melhorou, né? Porque era derrota. O meu guarda-roupa, por exemplo, até 3 anos atrás, ele era tipo 60% feminino. Os meus blazers eram femininos. Porque não tinha, né, essa Não, modelagem. porque você ia e encontrava o quê? Preto, branco, cinza. Só. Né? E um marronzinho xoxo. Isso. Né? E no feminino você via amarelo, azul, turquesa. Eu falei, não, peraí, eu vou para aquele lado. É. Sabe? Então eu tenho muito blazer feminino, muito mesmo. Né? Porque justamente por Sim. isso. Porque vestir Veste melhor, é melhor. mais acinturado, como a Tem gente tem cor. hoje no masculino, que não cor, tinha. informação. E agora, com essa globalização, com esse boom de novamente do guarda-roupa masculino, você percebe essa diferença. Né? A gente não conseguiria encontrar, por exemplo, um costume transpassado dessa cor. É, Sim, não lindo, teria. né? Não Não, teria maravilhoso. um lilás, por exemplo. Não, jamais. Né? É verdade. Eu lembro quando, pra você ver, eu me formei, a entrega a idade, né? Em 2000, no ano 2000, eu queria um terno. Tem tempo, né, gente? Eita, que eu Não, tô aí foi velho. ontem. Um dia desse. Aí né? eu queria usar tipo um costume que fosse um azul bebê. E eu não achei, porque não existia. Não encontrava. Nem pra comprar o tecido pra mandar fazer nada, não tinha. Pois é, isso que eu ia falar. Não. Antigamente tinha esse lance também que eu achava muito legal. Minha mãe, ela mandava fazer as roupas. Eu tinha uma tia costureira. costureira, né? Tem uma É, tia ainda que ela não sempre, trabalha né? mais com isso. Era mas muito legal Minha mãe isso. fazia umas coisas... Não, vai ter festa?
vão fazer os looks, Você né? fazia na costureira, né? Fazer na costureira. ficava Nossa, bafando. é o look exclusivo. Gente, eu amava aquilo. Eu ficava assim, ai, Eu só tenho, eu né? tenho, ninguém tem, sabe? É. Isso é muito legal. E eu vejo uma dificuldade hoje em Brasília, né, da gente fazer isso. Tipo, às vezes você quer fazer, mas fica tão caro também que você fala, não, melhor eu vou comprar logo, gente, porque senão eu Porque vou... realmente Tudo hoje tá depende caro. muito, é. Tecido tá caro, por causa. Você percebe que tá tudo caro, né, gente? É. O aviamento fica caro, a mão Tudo de encareceu, obra. né? Sim. Tudo bem. Aí você pensa na É um- qualidade. É um trabalho... Aí eu acho que é pensar é um na trabalho qualidade bacana e na que a gente- exclusividade. na exclusividade. E a Tem que tudo ser exclusividade. colocado na balança aí na hora de fazer, né? Isso é verdade. Fazer E vários lembrar que você vai vestidos ter uma da Vingança. peça, tipo, Uma sob peça medida. sua, sob medida. É Isso. verdade, que é um diferencial. Eu gosto Eu gosto também muito. gosto. Fazer vários vestidos da Vingança. Porque o grande erro hoje do fast fashion das lojas é a peça não ajustada, porque faz a grade P, M, G, G, G. E Então, e vai. tem que encaixar em todo mundo, a só que pessoa tem se vários encaixa. tipos de P. É. Exato, é a modelagem, né, gente? E você fica Tem muito que- igual a todo mundo, né? Tem que achar. Ó, esse seu Igualzão. blazer mesmo tá lindo. Tá lindo. Brechó. Fernando, maravilhoso. Lindo. Né? De brechó, tipo, 80% dos meus blazers são de brechó. Eu amo essa Massa. cor. Eu tenho muito blazer. Eu amo essa Eu cor. também gosto de louco blazer, do né? blazer. O Nossa, blazer eu é amo, legal, eu passa amo. uma imagem interessante, eu gosto. Já sempre parece que bem colocado, bem vestido, bem, sabe? É o que ele falou. Você tá Adequado, de que já jeans, sempre é adequado. Parece que já sempre é adequado. Você tá de Seu- shortinho jeans, regatinha branca, Não, você joga perfeito. um blazer, É. bota um escarpão, você tá pronto. Né? E tem os elementos de estilo que a gente trabalha, que cada um tem os seus elementos. O meu elemento é o blazer. Você nunca vai me ver sem blazer. Se É eu a tiro o marca, blazer, você. é a marca. Se eu tirar o blazer, parece que tô pelado. Que Entendi. engraçado isso, né? Eu gosto muito também Também de gosto blazer. de blazer. Eu Tenho usado bastante blazer. é. Falamos junto. Eu tenho usado bastante também. É aquela coisa do trabalho, né? Sim. Porque eu também tenho outro trabalho que é mais jornal. Mas falando em jornal, como jornalista, que agora a gente está fazendo aqui o entretenimento. Eu me realizo, né, meu amor? Porque aqui Claro. esse vermelho eu usei no Ministério da Defesa, que eu apresento o jornal lá, o Semana da Defesa, que é o programa. Eu coloquei esse terninho com uma camisa branca e a calça vermelha. Sim. Agora aqui não, aqui eu já posso usar mais, né? Aqui eu já fiz essa troca com o mesmo Usou a mesma terno, peça, né? A mesma peça. E isso é muito legal. E eu tenho percebido na Globo News como a mudança de looks, Cara, eu acho isso fantástico, Ficou gente. descontraído, não ficou mais descontraído, mas Ficou muito mais... Mais gente, elas moderno. usam brincos maiores agora. Eu lembro que na época... não podia, era um brinquinho discreto, Não, né? tinha que ser um brinquinho, a unha tinha que ser só francesinha, não podia ser unha vermelha, As não podia cores, ser... não Nossa, existia as minhas... estampa. A jornalista da Globo News, meu amor, ela coloca assim, uma camisa roxa com a calça laranja e a sandália vermelha. Eu falei, Tem gente, é informação, ousada né? ela, Tem informação né? ali a mais. E eu acho muito bacana isso, porque tá comunicando, não fica exagerado, E até depende porque- do corte da roupa, né, Quando a também. gente fala de jornalista, você pode dizer melhor que eu. A informação, quando ela chega, dependendo da informação, ela causa impacto no quem tá assistindo. Sim. E o look, ele consegue, às vezes, dar essa suavidade para fazer um link com uma outra matéria. Sim. Né? Então, a roupa ela é muito importante. Você pode perceber que, antigamente, qual a roupa que era diferente? Da previsão do tempo. Que era mais descontraída, Lembra? era essa. aham. E quando ela verdade. entrava, ela quebrava. Porque, de repente, eu tô aqui e dei uma notícia que morreu 1000 pessoas. É trágico, triste. Sim. Aí entra a previsão do tempo, com Já, uma ó, outra... Muda muda o né? contexto. É. É verdade. É verdade. Ela, o Fantástico também, assim, as duas apresentadoras, a Maju e a Poliana. assim, viu? Gente, look monocromáticas, uma de amarela, outra de verde, outra de Bacana, rosa, né? outra Com de informações laranja. legais. William Bonner, de barba. De barba Gente, agora. Tudo Mudou mudou, o né? conceito Isso é do bom, jornalismo. é. E quando ele apareceu, mudou todo mundo. Muda, né? Com a importância É muito dessas legal essa âncoras, esses evolução âncoras, né? da TV, a evolução da comunicação Sim. a nível de vestimenta mesmo, né, Verdade. da moda. Eu acho isso incrível. Eu amo. E sabe eu outra, amo essa outra evolução. questão que eu tenho visto também, você falando de evolução, da falta do gênero na roupa. A roupa a gênero. Né? As genders, enfim. Tem as roupas que agora as pessoas conseguem se assumir não binárias, elas Sim. falam disso, porque isso não era falado há um tempo atrás. Então elas podem se colocar no mundo dessa forma. Como você vê essa questão da falta de gênero nas roupas, por exemplo? É assim o auge do glamour, porque nós precisávamos disso. Eu, como falei pra você, né, eu ia nos blazers femininos. E com a moda gênero, você percebe que o blazer hoje ele não tem aquele corte masculinizado, também não tem um corte tão feminino. Tá ali no... Ele tá no meio termo, então você consegue usar tanto o homem quanto a mulher. Você vê, por exemplo, casais hoje que fazem isso. Usam a mesma Usam roupa. a mesma roupa. Nossa, e fica lindo. Sim, fica eu bacana, adoro né? aquela coisa mais larguinha também, um blazer mais largo, né? Também. Que é o corte do blazer masculino na mulher e igual você tá falando, os seus que fica
com o caimento melhor, você fica mais... Não é? Ah, eu adoro. Também gosto. Você gosta de saia? Você já usou saia, Walter? Você já usou? Já, na minha vida já. Já. Como é Uma que foi? vez Eu acho só, tão- mas era eu uma acho saia tão com calça. moderno, eu acho tão charmoso. Era uma calça e uma saia por cima. Mas foi só uma vez, num momento muito específico. Olha, eu não tenho uma saia, mas eu tenho uma calça que é japonesa, que ela tem 3 metros de tecido. Que aí Olha. dá o É, efeito, e ela né, dá com aquele volume. efeito. Então, quando eu tô na rua, todo mundo fala lá o cara de saia. E aí eu Olha. paro porque parece uma saia, mas quando você anda, percebe que é Você uma percebe que é uma calça. calça, aham. Mas eu sou apaixonado nela. Nossa, Eu tenho. acho Você lindo. sabe que essa saia, você vê, eu guardei essa saia, eu usei uma vez só. É uma saia que ela é um amarelo, um tom neon, do Reinaldo Lourenço. Olha. E é uma peça icônica. Eu falei, gente, mesmo que eu não use nunca mais, eu tenho que ter essa peça guardada. Sim. Que ela é uma saia meio envelope, e usei com uma calça Imagina, você bem vai reta. usar, meu amor, vai usar Vou aqui, usar, não será, pode de chegar. novo? Vou usar Eu aqui. quero ver. Vai, Tá. é, Vamos nossa. usar. Ah, eu adoro. E Eu gosto disso, eu gosto. também gosto. Sabe o que eu pergunto ao Fernando? Da onde que ele é? Porque tem um trem aí rolando, tem um trem. De onde Tem um você é? trenzinho. Olha, eu sou de São Paulo, Aham. eu sou paulista, mas eu já morei em Minas. Ah, Já tem tive essa um coisa tempo mineira em Minas, você. Tem o R Legal. do paulista, tem o trem, às vezes é quase que uma ONG, não é uma Isso. ONG. Porque vai e volta o sotaque, né? E é forte. Às vezes eu falo porta. Depende do momento, vem mais forte, daí né? vem mais forte. Você fala, só porque eu sou paulista, cara. É. Não onde que aí, Ah, cara. tem o trem, tem o mineirinho no trenzinho. meio aí. Mas o Brasília tem esse mix de tudo, Tem, né? sim, tem. Isso é que é gratificante aqui também, porque você convive com muitas pessoas diferentes. E aí você vai pegando também, né? O jeito de falar, as manias, o trejeito. Até em sala de aula a gente pega. Pega, né? A gente Sim, aprende com os alunos sim. muito, É, né? Brasília tem essa mistura, né? Total. Só voltando o lance da saia, que eu Aham. acho bacana, essa coisa do Pontuais. gênero, eu sempre gostei também de, tipo, usar gravata, usar aquela coisa. Uma vez a gente fez o look desse no Fez. Estiloso Aham. TV, quando a gente já teve um programa de moda, e aí eu usei um smoking, não foi? Um terno. Foi um terno com uma gravata. assim. Nossa, eu acho incrível, assim, essa troca, sabe? E esse look de gravata feminino, repara, faz isso novamente. Coloca uma gravata numa mulher e solta ela no meio corporativo. Vai gerar uma estranheza, porque os homens vão se reprimir. Vão se sentir tolhidos ou invadidos, sabe por quê? Porque a gravata é uma referência masculina. Sim. Né? E ela vem da Exatamente. questão do lenço que era envolto no pescoço. E ela tá linkada muito à questão da masculinidade. Então, uma mulher de gravata passa aquela comunicação de rebeldia, de força, de autoridade, de poder, e torna-se também sexy. Ao mesmo Sim. tempo, É, aham. Olha. né? Isso. Então, por isso que é interessante. E Eu chama amo. atenção mesmo. Repara, uma mulher de gravata, ela para. Ai, Chama amo, atenção. gente. Vamos Vou usar usar a mais vezes gravata gravata. próxima. Eu tenho uma lá branquinha, falta comprar mais. Eu Beleza. gosto, eu É acho, legal. eu acho Não, que fica sim. o máximo, assim, dá uma misturada não só com o terno, né? Mas, Mas- jogar a gravata num look assim que você fala, gente, mas como é que ela jogou essa gravata E aí? fica lindo. Fica lindo. Eu gosto muito Gente, disso. Fernando, obrigado. A gente aprendeu tanto hoje, foi um papo não, super gente, gostoso. já acabou, Eu sou suspeito, não. porque a moda faz parte da minha vida sempre, a gente ficaria conversando aqui por horas. Obrigado demais pelo seu tempo, Não, passar não essa vamos acabar informação não, com a gente. amigo, agora Tá vendo como a geminiana é assim? A geminiana não Só acaba. saber mais alguma coisa que tô vendo uma aliança brilhando ali, só pra saber esse ela lado assim, gosta de saber rapidamente. tudo, ela é Só pra curiosa. fechar esse lado emocional, uma pessoa linda aqui, sentada, uma pessoa chique. Ela quer Né, saber pessoa- se Fernando é casado. E aí, Fernando, Sou tá casado, casadíssimo? sim, há 8 anos. Olha. Né? Ele é advogado e agora ele é vice-presidente do Fashion Law, do Direito da Moda da OAB. Que máximo. Né? Então, assim, eu trouxe ele para esse universo da moda também. Ele trabalha com marcas, patentes, né? E tudo mais. E aí estamos juntos nessa bacana. missão. Tem Essa que área de trazer ele fashion aqui, law é muito bacana, né? Fernando. A gente pode conversar com ele sobre fashion Nossa, law. é Que é muito interessantíssimo. interessante. É muito novo, ainda não tem É, muita coisa sobre sim. isso, mas é muito importante. Super. Já temos aí uma pauta pra gente. Isso. Né? Gente, É isso. obrigado Obrigada. vocês também ó, pela audiência. Assistam nossos vídeos e ó, aprendemos muito com o Fernando hoje. Fernando, muito obrigada. Você é maravilhoso. Não é? Aprendemos Agradeço. muito. Chiquérrimo, Vamos trazer ele aqui com a gente, né? Estilosíssimo. Ele vai assim do clássico ao Ele não é chique. chique Ele demais, é. menina? Ele Eu é também. assim, a riqueza, meu amor. Não, e a riqueza que eu falo, como o nosso outro convidado também, né? Que é aquela riqueza mesmo da essência, a gente sente sua energia, sabe? O que você fala é de verdade. Cara, isso é muito massa. Isso é o mais importante, sabe? Obrigado. E a gente tem tido muita sorte, né, Walter? Que bom, de pessoas Os nossos- ótimas aqui. Os nossos convidados são São todos maravilhosos. muito selecionados para estar na nossa E sintonia. é isso, vamos fazer um desfile, Fernando. Vamos. Ó, Vamos. eu quero fazer um Partiu. vídeos, ó. Ah, meu bom, bem- pode não chegar. dá corda não, dá corda Ah, não. eu quero. Dá corda não. Vamos lá, Deixa gente. ela. Somos geminianos. Já viu a Isso. loucura toda, Eu né? gosto, Que eu tô no ó, meio aqui, ó. bate. É isso, gente. Beijo, ó. beijo e A até gente mais. volta. Até mais. Pode chegar. Assiste Tá, nossos meu vídeos bem. aí. Vamos cortar aqui que o nosso pau rosa apagou. Apagou o pão? Apagou quando? Agora? Falta do pau rosa faz Mas ele tempo. apagou agora? Olha, ele apagou aqui. Eu senti